Boa noite, pessoal. Eu estou gravando esse áudio aqui a pedido de um colega pastor que está muito preocupado com um vídeo que anda aí circulando na internet de uma senhora que não identificou com seu nome, nem se ela é advogado, contador, o que é, mas ela comenta o projeto de lei número 1179 de 2020, que encontra-se sob análise agora do Senado Federal, sob a relatoria do senador Anastasia. Meu nome é Afonso Celso de Oliveira, sou pastor presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e também sou advogado. Então veja bem, a grande questão desse projeto de lei emergencial é o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado referidas no inciso 1 a 4 do artigo 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. O artigo 44 do Código Civil Brasileiro define, então, quem são as pessoas jurídicas de direito privado. A linha A, as associações, inciso 1º, as associações, inciso 2º, as sociedades, inciso 3º, as fundações, inciso 4º, as organizações religiosas. As organizações religiosas são aquelas igrejas de qualquer confissão religiosa, constituídas como pessoa jurídica, que tem o seu CNPJ, tem o seu tempo, tem suas atividades de culto, de missas, as suas atividades religiosas, independente da confissão religiosa. Bom, por onde eu começo? Primeiro, eu entendo que esse projeto de lei, se aprovado pelo Senado, é possível que ele seja aprovado? Sim, grande chance, ainda mais agora no meio do pânico da pandemia. Se aprovado pelo Senado, enviado pela Câmara, aprovado lá, chegar às mãos do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele poderá ou não vetar. Acredito eu que vai vetar, principalmente, talvez não um veto total, mas um veto parcial, se ele for bem orientado na sua consultoria ali sobre a inconstitucionalidade deste projeto, que para ser lei teria que ser sancionado e publicado. Suponhamos que passe, suponhamos que seja sancionado ipsilitris do jeito que está aqui na íntegra. O que deverá acontecer? A primeira coisa é que na esfera, a discussão será levada para a esfera judicial. E eu entendo que este item, o artigo 4º, principalmente que diz respeito às organizações religiosas, vedar, proibir, restringir a realização de suas reuniões, ou seja, de seus cultos e de suas assembleias presenciais até o dia 30 de outubro, isto é inconstitucional. Isto fere diametralmente a Constituição Federal do Brasil. E onde fere a Constituição? Fere a Constituição justamente naquilo que nós chamamos, no meio jurídico, de cláusulas pétreas. São aquelas cláusulas que não podem ser de forma alguma alterada, removida, suprimida. Elas podem ser até ampliadas, mas elas não podem ser restringidas, as cláusulas pétreas. E entre as cláusulas pétreas tem o artigo 1º, que fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Nós vivemos sobre a égide de um Estado democrático de direito, onde as leis seguem um ordenamento jurídico, uma hierarquia de normas, e a Constituição Federal do Brasil é a norma suprema. Abaixo dela vem as leis ordinárias, as leis especiais, as leis complementares, os decretos-leis, as portarias, os normativos. Então, primeiro, na pirâmide, que de um jurista definiu isso como Kelsen, ele leva o seu nome, pirâmide de Kelsen. A Constituição do nosso país é a norma principal, é a norma máxima. Todo o nosso ordenamento jurídico está debaixo dela. No artigo 1º, nós somos definidos como uma república federativa de um Estado democrático de direito, cujos fundamentos estão elencados na nossa cidadania, que é o inciso 2º, e a dignidade da pessoa humana, inciso 3º, mas tem mais. Nós temos ainda
dentro da própria Constituição Federal, o artigo 19. O artigo 19 diz: é vedado, proibido à União, governo federal, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, inciso primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento. Não pode embaraçar o funcionamento dos cultos religiosos ou igrejas, justamente porque nós somos um Estado democrático de direito laico. O artigo 19 define a nossa laicidade. O Estado não pode interferir nos assuntos religiosos, inclusive embaraçar o funcionamento da igreja. Ou, continuando aqui, o inciso primeiro, manter com eles ou seus representantes relações de dependência. O Estado não pode firmar convênios em que se mistura com a igreja se mistura com ele. Os convênios que são firmados entre Estado e igreja são convênios de cooperação, aonde cada um tem preservado a sua identidade e a sua autonomia. Né? Então, ou manter com eles os seus representantes e relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração do interesse público. Se a igreja quiser fechar as suas portas como forma de colaborar com o interesse público, ela o fará livremente, não por força de lei, nem por força de decreto, nem por força coercitiva nenhuma. Nada pode fazer com que a igreja perca essas garantias fundamentais que estão elencadas como cláusulas pétreas na Constituição Federal do Brasil. Mas e aí? E se acontecer, então, desta lei, né, essa lei absurda, estapafúrdia, for publicada? Tem pelo menos aí 3 caminhos. O primeiro dele é o caminho local. Cada igreja ou cada confederação de igrejas, presbitério, sínodo, poderia entrar com um mandato de segurança preventivo, coletivo ou até individual, se for uma igreja só, pedindo uma tutela antecipada de urgência, porque o direito líquido e certo está sendo violado. Neste caso, ao propor um mandato de segurança impedindo que o governador do estado ou pedindo que o prefeito do município ou alguma autoridade, que o mandato de segurança ele é impetrado contra a autoridade, pessoa física, né, que ocupa cargo público. Então, o mandato de segurança versando sobre esse tema, pedindo então ao juiz que delibere, né, um despacho para que a autoridade do poder público executivo seja vedado a ele embaraçar a igreja ou dificultar o seu funcionamento. Isso aí também nós chamamos no mundo jurídico de controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, o juiz, né, o juiz local, o juiz ali da primeira instância, se for, no caso, o mandato de segurança foi impetrado contra a autoridade estadual ou municipal, então é na justiça, no Tribunal de Justiça, na Justiça Comum, Justiça do Estado. Se for um mandato de segurança impetrado contra a União, será então na Justiça Federal, de primeira instância, controle de constitucionalidade, de inconstitucionalidade difuso. Desta forma, o juiz, além de deferir ao mandato de segurança, ele declarará essa lei inconstitucional, ok? Poderá haver recurso, subir às instâncias superiores, mas até que seja julgado o mérito final, ela será declarada inconstitucional na primeira instância. O segundo caminho é um caminho mais organizado, né, que seria, então, propor uma ação de inconstitucionalidade, uma ADI ao Tribunal de Justiça do Estado, que vai julgar com efeito erga omnes, ou seja, um efeito que vai se estender a toda a coletividade, a inconstitucionalidade desta lei, ou subir este ADI também pode ser impetrado em nível federal, né? Neste caso, por se tratar de norma constitucional da Constituição, ao STF. Porém, tem um detalhe, né? Eu acho que é no artigo 103 da Constituição Federal, ali elenca quais são as partes que são legitimadas para propor uma ADI. Neste caso, a pessoa jurídica da igreja não está legitimada, mas existe
outros personagens legitimados, inclusive o Ministério Público Federal, o próprio Presidente da República, governador do Estado e outras autoridades que estão elencadas ali agora no artigo 103. É um caminho mais demorado, porém poderia destruir por completo esta lei definitivamente. Mas em nível assim, de coisa imediata, a igreja pode entrar com mandato de segurança preventivo coletivo, se a lei for promulgada. E o terceiro caminho, né? Primeiro caminho seria então, como já dissemos, um mandato de segurança preventivo. O segundo caminho é uma ação de inconstitucionalidade, que é um pouco mais difícil, porque tem que ter legitimidade para propor, conforme o artigo 103 da Constituição. E o terceiro caminho é o da desobediência civil. Esse é complicado, mas não seria nem um direito, seria um dever nosso, né? Desobedecer um decreto como esse, uma lei como essa. E isto com base em Atos 5:29. Eu espero, meus irmãos, sinceramente, que esse seja o último recurso. Eu espero, meus irmãos, que a gente não precise recorrer, né, a Atos 5:29, mas se esta lei passar, se de fato ela for publicada, sancionada, publicada e vier a funcionar, e não for derrubada pelo erro crasso de ser absolutamente inconstitucional, estarão rasgando a Constituição do Brasil. Estarão rasgando. Será que eles teriam coragem de fazer isso? Né? Em se tratando de mundo político, tudo é possível, tudo é possível. No mundo jurídico, eu ainda acredito que tem juízes sérios que não vão se dobrar a um erro tão grosseiro como esse. Mas no mundo político, e lá no STF, nós sabemos que não é a nossa Suprema Corte hoje, infelizmente, não é de confiança. Dias Toffoli nunca passou no concurso público para juiz, contudo, hoje, até pelo menos outubro, né? Coincidentemente, até o término dessa restrição, se passar a lei, o presidente do STF. Então, finalizando, eu acho que o vídeo que está circulando, ele tem seu fundamento. Por outro lado, ele é alarmista por demais, porque ele só apresenta o problema, mas não dá as soluções, os remédios constitucionais. Eu ainda acredito no Estado Democrático de Direito, e eu acredito ainda que vai ter gente lá no STF com juízo para, se essa lei for promulgada, para declarar inconstitucional. O próprio AGU, né, a própria Advocacia Geral da União, chegando uma lei dessa, pode propor, ele é legitimado para isso, uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade, né? E quem está lá hoje é até um pastor presbiteriano, que é atualmente o advogado-geral da União. Eu acredito que não vai passar, mas se passar, nós vamos ter que brigar na justiça com isso aí, e não admitir. Porque, colegas e irmãos, só uma nova Constituição Federal pode derrubar essas cláusulas pétreas, inclusive da imunidade das igrejas, que estão contempladas no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal. Só uma nova Constituição Federal. E uma nova Constituição Federal só se houver uma guerra. E cair o regime e um outro regime assumir. Senão, não tem como convocar uma nova Assembleia Constituinte. A Constituição veda, inclusive, convocar uma nova Assembleia Constituinte. Não é possível. Portanto, no mundo jurídico eu vejo muito difícil disso prosperar, muito difícil. No mundo político não, isso aí pode ter certeza que eles vão tentar levar adiante, mas no mundo jurídico eu ainda acho que tem juízes sérios no Brasil que não vão acatar e que vão dar um mandato de segurança. Que Deus abençoe a todos nós, continuemos em oração e firme, porque a nossa luta é renhida. Deus abençoe a todos.